temos pela primeira vez o coronel John Blitz falando sobre OVNIs. Ele é um dos caras mais aguardados a vir a público. Veio aí junto do mesmo dia do Jake Barber. O John Blitz confirmou que o relato do Jake Barber é real, que ele de fato recuperava OVNIs. O John Blitz era simplesmente comandante das duas principais forças de elite dos Estados Unidos, os Boinas Verdes, e também a Delta Force, que é a elite da elite americana, né? E ele era comandante de operações nucleares para as Forças Armadas, as Delta Forces. Ele é engenheiro e se formou doutor. Olha a área que ele se formou, hein, pessoal? Doutor em psicologia cognitiva. Para vocês verem quantos os oficiais dos Estados Unidos, os militares, estão interessados em estudos da consciência. O pessoal falou que está caindo a live. Vamos ver se melhora. O pessoal no chat fala aí se o sinal melhorou, para eu poder continuar. Beleza, o pessoal falou que voltou. Se voltar a piorar a live aqui, vocês me comentem e eu dou uma parada. Então vamos lá. Então aí o John Blitz é um dos caras mais aguardados. Vocês veem a área que ele se formou, a área de estudos da consciência, psicologia cognitiva. Os militares estão muito interessados nisso porque eles viram o poder que isso tem, né? Se eles estão conseguindo interferir em OVNIs através da consciência, imagina o poder que isso pode ter como ativo militar. E aí ele foi gerente dos programas DARPA, lembrando que a DARPA é a agência que tem as tecnologias mais disruptivas do governo. Aquele robô cachorro, aquele robô ginasta, todos envolvidos pela DARPA. Ele foi vice-diretor da SAIC, a SAIC é uma das principais empresas envolvidas na análise de materiais e engenharia reversa de OVNIs, alegadamente. E ele foi cientista sênior de estudos cognitivos da Força Aérea dos Estados Unidos, fazendo experimentos no pico do Himalaia, nas águas dos lagos glaciais do Canadá e nos laboratórios submarinos da NASA. Então, esse cientista ele foi muito importante nos estudos cognitivos para a Força Aérea. Como eu falei, a Força Aérea tem estudos de aprimoramento humano na base de Wright-Patterson, em que esses militares são treinados para expandir a consciência e conseguir controlar drones, controlar OVNIs e outras coisas aí, pelo que a gente tem visto. E o John Blitz envolvido certamente em tudo isso. Vamos ouvir um pouco da fala do John Blitz. And one of his most fervent supporters is Colonel John Blitz, a Renaissance warrior who holds a doctorate in psychology, was a Delta Force sniper, and is one of the few men to hold doomsday in his hands, commanding a nuclear weapons battalion. So you believe Jake Barber is telling the truth? Absolutely. There has Absolutely. been a cover-up lasting 80 years. Absolutely. We've recovered craft. Absolutely. And one of his Beleza, vou dar uma pausa aqui para banir o pessoal da live que tá falando que tá travando e não tá. Vamos lá. Banir do canal, pronto. Beleza. Então o pessoal acabou de ser banido ao vivo aqui. E vamos seguindo. Então vamos continuar vendo aí o John Blitz. E agora ele tem falas mais perturbadoras. Vamos seguindo aqui e ver o que ele tem a dizer. As a military man yourself, who was, been really immersed in the military for many, many years, trained at West Point and so forth and so on, how do you understand I know that they did it. The question would be, why do you believe that they did it and sustain this in such a ferocious way for so long? Yeah, I think it's similar to the dark side of Santa Claus. It is an effort to allow people to sleep at night. As I said, lights buzzing around in the sky, not a big worry. Even other critters, walking around on the planet, not scary enough. But if you showed me body parts that were aboard a flying saucer, or if you showed me a
mutilated human body that looked like some of the cattle mutilations and horse mutilations that Linda Moulton Howe reported on early in her career, along with many others. You could have convinced me to suppress that secret and to try to bring the other kids on the block into the Santa Claus conspiracy. That would have worked for me back in 1979. Now, I want to be clear. I have never been read in on any UAP, UFO, special access program of any sort. And I forgot to mention that on my opening slide, that little disclaimer thing. I don't have to do that because I was never read in on any of that stuff. I ran some of my own special access programs, but it was related to robotics, not with anything to do with this effort. But that's what it would have taken to convince me to join the cabal, is to be that scared of my kids being taken out of their bedrooms at night. And I think that's the underpinning for the entire level of secrecy. That's how you can get good people to do harmful things to their friends and buddies to keep them quiet. It's the rationalization. I'm not saying it's right. Now, I think the reason why Lou Elizondo is still alive and the reason why Dave Grush is still alive is because the reverse engineering that has occurred over the past half a century or so, I think it is successful enough now that we being the military industrial complex, can protect a fairly significant portion of the populace from these abduction activities. Unfortunately, kind of like I mentioned with the killer bees, there's some collateral damage. We may be shooting down some of the good guys as well as some of the bad guys. And that's where we have to be very, very careful that we don't end up going the killer bee route rather than being honeybees in the galaxy. I know that was a long answer to a short question, Jim. I apologize. Okay. Well, thank you. Então tá aí o John Blitz, um dos caras mais aguardados da via pública, começou a falar. E ele comenta ali, né, que um dos aspectos mais perturbadores do fenômeno é você ver que talvez abrir ali uma nave dessas e ver que tem pedaços humanos ali. Isso é uma coisa muito perturbadora e que, de fato, ele acha que isso, se mostrasse isso para ele, isso deve ter ouvido de colegas militares, né? Ele fala muito bem que ele não é um guardião do segredo OVNI, ele não estava nos programas OVNI, são coisas que ele tem conversado com os colegas. Ele é um cara que certamente tem acesso a tudo isso, porque ele trabalhou como diretor dessas agências todas e na elite do governo. Então, John Blitz, ele fala que se você visse naves que tem pedaços de humanos dentro, você certamente concordaria em deixar esse segredo, não deixar o público saber disso, para o povo poder dormir de noite sem ficar achando que a qualquer momento pode ser levado e acontecer coisas muito ruins como essas. Então, esse vídeo ele foi gravado essa semana, né, em uma aula que ele deu sobre o fenômeno de abduções para o programa Paradigm Research Institute, que é o programa do advogado Dennis Sheehan, que está nesse esforço de revelação, e são os assuntos que mais perturbadores. A gente vai começar a ouvir esses caras mais sêniores dos militares falando sobre isso cada vez mais, porque faz parte da revelação, né? Inclusive o segredo ele tem sido guardado por conta desse aspecto perturbador de há seres negativos atuando aqui e fazendo esse tipo de questões com seres humanos e animais. Então é esse que é o aspecto perturbador do fenômeno. Embora ele fale, temos que ter cuidado para não abater inteligências não humanas positivas. Segundo ele, há inteligências não humanas benevolentes e malevolentes, e os militares, nesse esforço de pegar a tecnologia, podem estar abatendo também os benevolentes. Então, é isso que está acontecendo hoje. E ele fala ali, né? Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos as abelhas assassinas, né? Porque as abelhas, elas podem ser abelhas assassinas ou não.
Isso depende das ações que são tomadas, principalmente pelos próprios humanos invadindo ali o território delas, né? E ele fala que temos que nos tornar abelhas cósmicas e não abelhas assassinas. Então ali a fala do John Blitch bem contundente, ele fala uma coisa muito interessante, né? O Lou Elizondo e o David Grush não foram embora ainda, não faleceram, foram assassinados, algo do tipo ainda, porque esses caras, os Estados Unidos teriam uma tecnologia de engenharia reversa e conseguiria abater esses caras que estão fazendo esse tipo de coisas com os humanos. Essas abduções, essas mutilações, enfim. E é nesse momento que ele fala para tomar cuidado para não abater os benevolentes. Então, são falas contundentes aí do John Blitch, que é um cara altamente condecorado e diretor aí das maiores agências de tecnologia do governo. E ele é muito louco, o John Blitch, porque ele, além de cientista sênior, diretor de tecnologia da DARPA e da SAIC, ele foi também coronel combatente, né? Dos snipers da Delta Force e também dos comandos nucleares, que podia a qualquer momento detonar uma arma nuclear. Então, um cara totalmente completo, né?